Tá, então vamos pensar no investidor, então, brasileiro, né? Qual que você acha que é o apetite do investidor? Como é que você vê essa evolução do brasileiro que agora está começando a olhar para fora do Brasil, Uhum. investimentos? E quanto que você acha que o brasileiro entende desse mercado imobiliário para daí falar, bom, vou participar desse crescimento? Ótimo ponto. Assim, acho que primeiro tem uma ficha que está caindo cada vez mais, que, em geral, o brasileiro ele tem um viés muito grande para investir no Brasil. Só que acho que a grande pergunta aqui é por que que você vai investir 100% do seu patrimônio num mercado que representa menos de 1% do PIB do mundo? Ok. Seria muito prepotência nossa a gente achar que todos os outros 99% não são tão bons quanto a gente, Eu né? arriscaria dizer que as pessoas talvez nem saibam disso, né? Exato, É. exato, né? Então, primeiro é essa conscientização. E isso está acontecendo numa velocidade grande, porque tem várias plataformas agora fazendo esse movimento. Então, é muito mais fácil você investir no exterior. Então, antes você tinha barreiras muito mais importantes e agora isso está sendo facilitado pelas próprias plataformas. Então, tem essa tendência acontecendo. Então, esse é o primeiro passo. O segundo passo que a gente vê que também era mais difícil quando a pessoa, como a gente sempre tem aqui juros muito mais altos e rendimentos em reais, mesmo com uma renda fixa geralmente muito mais alta, é muito comum que o investidor manda o dinheiro para fora e depois vai decidir o que ele vai fazer. E Ok. aí, quando chega lá, ele descobre que é isso, ele vai ser remunerado lá no Treasury a 5,5%, Uhum. enquanto você tem um CDI que é mais de 10% em real, Sim. né? Então, isso já gera uma certa frustração. Mas o que a gente procurou fazer aqui foi entender também que o brasileiro gosta dessa classe de ativos, gosta de investir em imóveis, né? E por quê? Porque você tem tangibilidade, né? Uhum. Quando você investe, você tem várias outras classes de ativos que são super interessantes e boas também, mas quando você investe num hedge fund, você não sabe para onde seu dinheiro está indo, Sim. né? Então, quando você investe, por exemplo, num fundo imobiliário, ou no fundo da Invisto, você consegue tangibilizar. Então, a gente recebe com frequência os nossos investidores lá, eles visitam as casas, a gente divulga todas as casas investidas, qual o estágio que está cada uma dessas casas e tudo. Então, o efeito de ser um investimento muito tangível é muito interessante, né? E aí, para complementar, a gente mira aqui num retorno anualizado de 15 a 18% ao ano em dólar, que é um retorno bastante competitivo, mesmo quando ele compara com investimentos no Brasil, Uhum. né? Só que com um nível de segurança e de previsibilidade muito diferente do que a gente acaba conseguindo ter no Brasil também, né? E Uhum. tendo essa proteção de moeda forte e tudo. Então, idealmente, as pessoas já estão começando a entender que é importante elas terem uma parte do patrimônio delas diversificado e internacionalizado, né? Certo. E aí, se ela consegue um investimento fora, em moeda forte, com uma tese que seja tangível, fácil de entender e que ela se identifique, que aí entra o outro lado também até do aspecto emocional que as pessoas têm a relação com a casa, né? Sim. Isso ajuda muito para a gente, enfim, identificar e trazer investidores, etc. Então, por isso, Entendi. o primeiro fundo ele fechou e lotou rapidamente também, Não, né? a gente vai entrar, vamos falar bastante desse fundo aí, mas assim, antes que a gente entre,